condição está pendente, ele aliena para esse terceiro C não a propriedade, mas a nua propriedade do mesmo objeto, essa alienação será válida, porque não existe incompatibilidade entre a nova disposição e a disposição anterior. E quando a condição é resolutiva? O artigo 127 do Código diz o seguinte: se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Para entender esse artigo, vamos compreender primeiro o que é condição resolutiva. Condição resolutiva é a condição que subordina a ineficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Ou seja, enquanto a condição não se realizar, o negócio jurídico vigora e produz seus efeitos. Uma vez verificada a condição, para todos os efeitos se extingue o direito a que ela se opunha. Por exemplo, uma pessoa determina que vai constituir renda a favor de outra, enquanto essa outra estudar. Assim que essa outra parar de estudar, a renda não será mais constituída. O negócio jurídico se encerra ali com o implemento da condição. Aliás, o artigo 128 do Código deixa isso bem claro. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Mas se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Assim como nós vimos, quando houver uma condição resolutiva em um negócio jurídico, enquanto essa condição não ocorrer, o negócio jurídico continua em vigor. Quando a condição ocorrer, o direito a que ela se opõe é extinto. Porém, se o negócio jurídico for de execução continuada, salvo disposição em contrário, um contrato, por exemplo, o implemento da condição não vai atingir os atos já praticados, desde que esses atos estejam em conformidade com a natureza dessa condição pendente e em respeito à boa-fé também. Por outro lado, o Código tem uma regra interessante para evitar que a pessoa impeça ou force a ocorrência da condição que favorece o seu direito. O artigo 129 do Código Civil diz o seguinte: reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Essa regra tem, assim, dois objetivos. O primeiro, a condição suspensiva ou resolutiva será considerada como realizada se o seu implemento, ou seja, se o seu acontecimento for intencionalmente impedido por quem tirar vantagem com a sua não realização. E dois, se a parte beneficiada com o implemento de uma condição forçar maliciosamente a sua realização, essa condição será tida aos olhos da lei como não verificada para todos os efeitos. Ou seja, a pessoa tenta forçar a ocorrência de uma condição e, em razão disso, ela é punida. A lei determina que a condição não ocorreu, ainda que ela tenha forçado isso. E vice-versa, como nós acabamos de ver. Agora, isso não impede, porém, que a pessoa interessada possa praticar atos para conservar o seu direito eventual. O artigo 130 do Código, inclusive, diz o seguinte: ao titular de direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. O que isso significa? Como o titular do direito eventual ou condicional não tem ainda direito adquirido, a lei reconhece a possibilidade de praticar atos conservatórios para resguardar o seu direito futuro, impedindo assim que ele sofra algum prejuízo. Assim sendo, essa condição suspensiva ou resolutiva não impede o exercício desses atos destinados a conservar um direito que é subordinado a ela. Um exemplo: se alguém prometer uma casa a outra pessoa para que quando essa pessoa se casar ela receba a casa, a pessoa desde já pode reformar a casa e, se necessário for, até combater atos de esbulho ou de turbação da posse, para já preservar o direito eventual que ela vai ter. Vamos passar agora então para outros dois assuntos, termos e prazos. O artigo 131 do Código Civil diz o seguinte: o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Qual é então essa acepção jurídica do termo? Termo é a cláusula que subordina os efeitos do negócio jurídico a um acontecimento futuro
e certo. O termo inicial é o que fixa o momento em que a eficácia do negócio deve ter início, retardando o exercício do direito. Assim sendo, o direito a termo será tido como direito adquirido. Como o artigo menciona, o termo inicial não suspende a aquisição do direito, que surge imediatamente. O direito somente pode ser exercido, porém, com a superveniência do termo. Ou seja, o exercício do direito fica suspenso até o instante em que o acontecimento futuro e certo previsto ocorrer. O artigo 132 do Código Civil trata dos prazos. Ele diz o seguinte: salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. E os parágrafos dizem o seguinte: parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Meado considera-se, em qualquer mês, o seu 15º dia. E terceiro, os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início ou no imediato, se faltar exata correspondência. Por fim, o parágrafo 4º diz que os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Vamos entender isso aqui melhor. Em primeiro lugar, nós não podemos confundir termo com prazo. Prazo é o lapso de tempo compreendido entre a declaração de vontade e a superveniência do termo em que começa o exercício do direito, ou extingue o direito até então vigente. O prazo é contado por unidade de tempo, como o Código menciona, hora, dia, mês e ano, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, salvo uma disposição legal ou convencional em contrário. Assim, se alguém assumir uma obrigação dia 15 de maio, com prazo de um mês, não se computará o dia 15, e a obrigação vai se vencer no dia 16 de junho, que é o que completa esse intervalo de um mês. Para resolver questões relativas aos prazos, o Código Civil apresenta alguns princípios. O primeiro, como nós vimos, é: se o vencimento do negócio jurídico cair em feriado ou domingo, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Logo, como o sábado não é feriado, não existe prorrogação, a não ser, por exemplo, que se trate de um pagamento que tem que ser feito em um banco, e aí o banco normalmente não tem expediente aos sábados. Se o termo vencer em meados de qualquer mês, o vencimento ocorrerá no 15º dia, qualquer que seja o número de dias que o acompanham. Assim, pouco importará que seja fevereiro com 28 dias, ou março com 31 e assim por diante. Meado é o 15º dia. Se o prazo estipulado for estabelecido por mês, ele é contado do dia do início ao dia correspondente do mês seguinte. Se no mês do vencimento não houver o dia correspondente, o prazo termina no primeiro dia subsequente. E se o prazo for fixado por horas, a contagem é feita de minuto a minuto, para evitar conflito de decisões, ou dizer que uma pessoa chegou atrasada ou não, se conta de minuto em minuto nesse tipo de prazo. Vamos conferir mais algumas regras relativas aos prazos. O artigo 133 do Código Civil estabelece o seguinte: nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu o benefício do credor ou de ambos os contratantes. O artigo aqui ele é bem autoexplicativo. Nos testamentos sempre se presume que o prazo é estabelecido em favor do herdeiro e nos contratos se presume que o prazo é estabelecido em favor do devedor. Exceto se do conteúdo, das circunstâncias de cada caso, ficar evidenciado que esses prazos foram estabelecidos em proveito do credor ou de ambos os contratantes. E por que isso é importante? Quando o prazo é estabelecido a favor do devedor, ele pode, por exemplo, pagar o débito antes do vencimento, mesmo contra a vontade do credor. Ainda que a recíproca não seja verdadeira, o credor não possa exigir o pagamento antes do vencimento. Já o artigo 134 do Código estabelece que os negócios sem prazo devem ser cumpridos desde logo. Vamos conferir. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. O que é isso então? Esses atos negociais, esses negócios jurídicos entre vivos sem prazo, são exigíveis imediatamente, abrangendo tanto a execução promovida pelo credor, quanto o cumprimento pelo devedor. Porém, essa expressão desde logo não deve ser entendida ao pé da letra, como sinônimo de imediatamente. Por quê? Porque em determinados casos é necessário que haja tempo necessário para que a prestação possa ser cumprida. E existem certos casos em que é impossível o cumprimento da obrigação de imediato.
Por isso, inclusive, que o próprio artigo menciona que se a execução tiver que ser feita em local diverso ou depender de tempo, não poderá, obviamente, ser cumprida de imediato. O prazo necessário dependerá da natureza do negócio ou das circunstâncias. Por exemplo, o transporte de mercadoria de São Paulo a Manaus, mesmo que não haja prazo, vai exigir um espaço de tempo para que seja possível a entrega, em razão da necessidade do transporte. Na compra de uma safra de laranja, o prazo será a época da entrega das laranjas, será a época da colheita, mesmo que isso não tenha sido estipulado, porque não teria como ser feito anteriormente. Inclusive, as regras que nós acabamos de ver a respeito da condição suspensiva e resolutiva se aplicam também ao termo. Isso está, inclusive, previsto no artigo 135 do Código Civil, que diz o seguinte: ao termo inicial e final, aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Isso significa que o titular de um direito adquirido, cujo exercício esteja na dependência de um termo inicial, poderá desde já exercer todos os atos conservatórios que forem necessários para assegurar seu direito, e não pode ainda ser lesado por qualquer ato de disposição efetivado pelo devedor ou pelo alienante antes do advento desse termo suspensivo. O termo final ou resolutivo ocorre quando se determinar a data do término dos efeitos do negócio jurídico, extinguindo-se aí as obrigações que são oriundas dele. Por exemplo, uma locação que é estipulada para terminar no prazo de 2 anos. Findo esse prazo, ela está encerrada. Agora, antes de chegar o dia estipulado para o seu vencimento, o negócio jurídico subordinado a um termo final vigora plenamente. Nesse exemplo da locação, antes dos 2 anos, o contrato permanece normal. Assim, o titular pode exercer todos os direitos oriundos desse negócio jurídico, enquanto esse termo não se encerrar. Agora, pelo artigo 136 do Código Civil, o encargo, que é um conceito importante, não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. O que é então encargo? Encargo, que é também chamado de modo, é a cláusula acessória que aparece em conjunto com certos atos de liberalidade entre pessoas vivas, por exemplo, a doação, ou causa-mortes, como um testamento ou um legado. Embora também possa aparecer, de maneira mais rara, em promessas de recompensa ou outras declarações unilaterais de vontade. O que é encargo, então? O encargo ele impõe um ônus ou uma obrigação à pessoa natural ou jurídica que é contemplada pelos atos. Um exemplo, a doação de um prédio desde que nele seja instalado um hospital. Um legado de um determinado patrimônio com o encargo de que seja construída uma escola. Ou seja, esse encargo, o encargo em si, ele implica em uma obrigação de fazer. Ele não suspende a aquisição nem o exercício do direito, exceto quando isso for expressamente imposto no ato como uma condição suspensiva. Agora, e quando o encargo é ilícito ou impossível? Nesses casos, se aplica o artigo 137 do Código Civil, pelo qual considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Ou seja, a ilicitude ou impossibilidade física ou jurídica desse encargo faz com que ele seja considerado como não escrito. Ele é libertado, então, o negócio jurídico de qualquer restrição. O encargo é como se não existisse. A não ser que se verifique que o único motivo, o motivo determinante daquela liberalidade, era justamente esse encargo. Nesse caso, o negócio jurídico será totalmente invalidado. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima.